Meu cunhado e a noiva dele tentaram me fazer passar vergonha no meu casamento. Tudo pelas costas. Mas eu descobri as mentiras deles e, quando contei tudo, a sala ficou em silêncio total. Meu nome é Kelly, tenho 24 anos e acabei de casar com o James, que tem 25. A gente tá junto desde o ensino médio. Sério, o James é a melhor coisa que já me aconteceu. Ele é gentil, trabalha muito e é um cara incrível. Já o irmão dele, o Brad, olha, ele é tipo um espinho no sapato. Irrita, incomoda e é difícil de ignorar. Brad tem 27 anos e, desde que o James se entende por gente, os pais sempre trataram o Brad como queridinho. Sabe aquele irmão mais velho que sempre se safa de tudo? É ele. Quando eram crianças, James dizia que o Brad quebrava alguma coisa, botava a culpa nele e, adivinha, sempre se livrava. A mãe ainda dizia, meninos são assim mesmo. E não era só coisa boba. Brad fazia de tudo para atormentar o James. Se o James ganhava um brinquedo novo, Brad ia lá, pegava e quebrava. Se o James fazia um amigo, Brad aparecia, encantava o amigo e fazia o James se sentir de fora. Com o tempo, só piorou. Brad ficava zoando o James na frente dos outros. Chamava ele de filhinho da mamãe ou moleque. Só porque o James não gostava de fazer aquele estilo machão durão que o Brad achava legal. O James, sendo o cara gente boa que é, tentava deixar pra lá. Mas eu via que aquilo mexia com ele. E quem não ficaria chateado, né? Ser maltratado pelo próprio irmão dói. Hoje em dia, a vida do Brad tá toda bagunçada. Vive pulando de emprego em emprego. Nunca para em lugar nenhum. Sempre chega atrasado e ainda faz cara de surpresa quando alguém reclama. Ele se acha o melhor, como se não precisasse seguir regras. Mesmo assim, os pais sempre passam a mão na cabeça dele. Dizem que o Brad ainda tá se encontrando. Como se ser grosso e irresponsável fosse só uma fase. Nos relacionamentos, é pior ainda. Ele já teve tantas namoradas que perdi a conta, e todas terminaram com ele por bons motivos. O Brad tem aquele jeitinho que engana no começo. É bonito, fala bonito, parece confiante. Mas quando a mulher se apega, ele mostra quem é de verdade, controlador, manipulador e sabe bem como fazer gaslighting. Aí, há uns 6 meses, entrou a Stephanie na história. E acredita, foi aí que tudo mudou. Antes dela, as namoradas do Brad vinham e iam tão rápido que já era até piada na família do James. Em todo feriado ou reunião de família, o Brad aparecia com uma namorada nova, apresentava como se fosse o amor da vida dele, e depois de alguns meses, sumia, como se nunca tivesse existido. Mas com a Stephanie foi diferente, e não no bom sentido. Desde o dia em que o Brad levou ela num churrasco da família, já deu pra ver que não era só mais um caso passageiro. Ela chegou com aquele jeito de quem se acha melhor do que todo mundo. O olhar dela não era de simpatia, era de julgamento. Parecia que ela estava analisando quem podia criticar primeiro. A primeira coisa que ela me disse nem foi oi. Ela chegou perto de mim e do James e falou: você que é a Kelly? Achei que você fosse mais alta. Fiquei tão surpresa que só consegui dar uma risadinha nervosa. Mas o James entrou no modo protetor na hora. Olhou firme pra ela e falou: ela é perfeita do jeitinho que é. A Stephanie deu aquele sorrisinho falso e disse: eu só tava comentando. Esse foi o tom dela o tempo todo. Fazia comentários que pareciam elogio, mas se você prestasse atenção, eram só alfinetadas. Tipo, ela disse pra mãe do James: você devia ter sido linda quando era jovem. E completou com: Brad sempre fala que você era a mulher mais bonita da cidade. Ou então perguntou pro pai do James se ele finalmente ia se aposentar e aproveitar a vida, sabendo que ele tinha acabado de ser demitido. E o Brad adorava tudo isso. Ficava do lado dela com cara de bobo, como se ela fosse a mulher mais incrível do mundo. Pela primeira vez, ele parecia mesmo orgulhoso da namorada, o que fazia sentido, já que os dois eram iguais. Os dois adoravam provocar os outros e chamar atenção. Só que a Stephanie não era só uma garota maldosa. Ela era esperta. Dava pra ver que ela observava todo mundo, descobria as inseguranças das pessoas e depois usava isso contra elas, bem na hora certa. Nos meses seguintes, toda vez que a gente via ela, dava um jeito de causar confusão, sem nunca se envolver diretamente. Plantava fofoca, jogava uma frase aqui e ali, e ficava assistindo a bagunça acontecer. Teve um jantar em família que ela soltou: o James devia ser um filhinho da mamãe quando era pequeno, tão educadinho e sensível. Ela falou como se fosse elogio, mas o Brad já aproveitou pra zoar.
Ah, você nem sabe. Ele chorava se a mãe não cortasse as cascas do sanduíche dele. A mesa toda riu, mas eu vi que o James ficou sem graça. E a Stephanie só deu aquele sorrisinho fofo, como se não tivesse feito nada. Ela também tinha mania de querer ser melhor que todo mundo. Se alguém falava que conseguiu um emprego novo ou realizou alguma coisa, ela dava um jeito de puxar o assunto para ela ou pro Brad. Teve um dia que o James contou todo feliz que tinha sido promovido no trabalho. A família ficou super animada por ele, menos a Stephanie. Ela virou pro Brad e disse: Amor, lembra que você quase foi promovido o ano passado? Você merecia. Se não fosse por aquela chefe idiota. Parecia que ela não suportava ver outra pessoa recebendo atenção. O que realmente me fez criar opinião sobre a Stephanie foi quando ela começou a passar mais tempo com a mãe do James. No começo, parecia algo inocente. Ela saía com ela para almoçar, fazer compras e eu pensei, ok, ela só tá tentando se enturmar com a família. Mas aí a mãe do James começou a mudar. Ela passou a fazer uns comentários estranhos, tipo, o James podia ligar mais, né? Ou, é tão bom que o Brad sempre dá notícias, sendo que isso era mentira. O Brad só ligava quando precisava de alguma coisa. Depois, a Emma, irmã do James, me contou que a Stephanie estava, bem aos pouquinhos, comparando os dois irmãos durante esses passeios. Ela falava coisas como, ai, é tão fofo como o Brad vive dizendo que te ama. Ou, o Brad comentou que quer garantir que você seja bem cuidada quando for mais velha. Tudo conversa fiada, mas colou. A mãe do James começou a ver o Brad com outros olhos, o que só fez ele se achar mais ainda. A gota d'água foi quando a Stephanie começou a planejar o casamento dela com o Brad. Sim, eles ficaram noivos. E não foi aquele anúncio simples. Feliz, foi bem a cara dos dois. Postaram uma foto da mão dela com o anel e colocaram na legenda: quando você sabe, com hashtag do tipo, hashtag casal poderoso e hashtag melhor que conto de fadas. Foi tão forçado que eu e o James caímos na risada. Mais tarde, descobrimos que o Brad fez o pedido logo depois que o James contou para a família que ia me pedir em casamento. Coincidência? Claro que não. O Brad não aguentava ver o James sendo o centro das atenções, então teve que correr para aparecer primeiro. E a Stephanie? Aposto que ela amou o drama todo. Mas não parou aí. Quando o James me pediu em casamento, a gente ficou nas nuvens. Foi lindo, mas assim que contamos para a família, Brad e Stephanie já correram para falar do noivado deles. A Stephanie ficava dizendo, ai, imagina se a gente casar no mesmo ano, ia ser tão divertido. E o Brad, todo convencido, disse, acho que somos uma família de gênios, né? A Stephanie virou o próprio casamento em tema de vida. Toda vez que encontrávamos ela dava um jeito de trazer o assunto à tona, mesmo que ninguém perguntasse. Se alguém elogiava meu anel, ela já emendava falando do local da festa ou do vestido dela. E não era só para se exibir, ela queria mesmo era minar meus planos. Devagarzinho, uma vez, num jantar de família, ela me pegou num canto e disse, você vai amar planejar tudo, é estressante, mas vale a pena, só cuidado para isso não virar sua vida, tá? Ah, e eu evitaria tons pastéis, já tão super batidos. Detalhe, eu nem tinha falado de cor nenhuma para ela, mas, adivinha, eu tava pensando justamente em tons pastéis. Foi aí que comecei a perceber que a Stephanie não fazia ideia de quem era o Brad de verdade. Ela parecia nem saber do histórico de ex-namoradas e confusões que ele deixou pelo caminho. Falava dele como se fosse um anjo, dizendo, o Brad tem padrões muito altos, é por isso que ele só foi se firmar comigo. Tive que me segurar para não rir. Padrões altos? O cara namorou metade da cidade e traiu a maioria delas. A Stephanie vivia numa bolha, totalmente cega para quem o Brad era de verdade. Para ser sincera, eu já tava contando os dias para essa bolha estourar. Se ela queria fazer parte do show do Brad, ia ter que aguentar tudo que vinha junto. E mal sabia ela que o grande palco dela tava chegando, e não ia ser como ela imaginava. Beleza, então vamos à parte boa. Você já deve ter uma ideia de como o Brad e a Stephanie são, né? Eles não só gostam de atenção, eles precisam ser o centro de tudo, mesmo que isso signifique estragar o momento dos outros. Quando chegou a hora do nosso noivado, claro que eles não iam ficar só olhando. Não, eles queriam sabotar de vez. Tudo começou na nossa festa de noivado. Eu e o James planejamos uma festinha simples,
só com amigos próximos e a família, para comemorar a novidade. Nada muito chique, só comidinha, música e gente querida. Claro que chamamos o Brad e a Stephanie, afinal, são da família. Mas hoje, se eu pudesse voltar no tempo, não teria mandado o convite. Assim que chegaram, dava para ver que não estavam lá para nos celebrar. A Stephanie apareceu com um vestido todo brilhante, chamando a atenção até de quem não queria olhar. E o Brad, com aquele sorrisinho convencido de sempre, em menos de 5 minutos, já estavam andando de um lado para o outro, puxando assunto com todo mundo e falando do noivado deles. Era exaustivo. Teve uma hora que escutei a Stephanie dizendo para uma das tias do James: "Estamos tão animados para casar ainda esse ano. Vai ser o casamento do século." Claro que ela esqueceu de dizer que o noivado deles só aconteceu depois que o James me pediu em casamento. Mas o verdadeiro drama começou na metade da festa. Eu fui até a lavanderia pegar mais guardanapos. Na volta, escutei umas vozes vindo do corredor, perto do quarto de hóspedes. Não era minha intenção escutar, mas reconheci a voz do Brad. Aí, pronto, a curiosidade falou mais alto. Fiquei parada ali, ouvindo. Era o Brad e a Stephanie cochichando. No começo achei que estavam só fofocando ou falando mal de alguém, o que, vindo deles, não seria novidade. Mas aí percebi que era mais sério, eles estavam armando alguma coisa. O Brad disse assim: "A gente precisa garantir que o casamento deles fique na sombra do nosso. Eles acham que são perfeitinhos, mas vamos mostrar quem brilha de verdade nessa família." A Stephanie riu e respondeu: "Relaxa, amor, já tenho um plano. Vamos fazer ela achar que estamos do lado dela, como se a gente estivesse torcendo por ela. Aí, no dia do casamento, a gente ataca bem onde dói." Meu estômago virou na hora. Eles não estavam só sendo chatos. Eles estavam planejando algo grande, bem maior do que eu imaginava. A Stephanie começou a se aproximar das minhas madrinhas, fingindo ser boazinha e prestativa, mas só queria causar confusão entre elas. Teve uma hora que ela até falou: "Vou fazer elas brigarem tanto entre si que nem vão conseguir focar na noiva." O Brad também deu uma ideia dele. Queria convencer os pais do James a forçar a gente a convidar um monte de gente pro casamento, pessoas que a gente nem conhece, só pra bagunçar tudo e atrapalhar nossa lista. Mas o pior mesmo foi o plano final da Stephanie. Ela queria fazer um discurso surpresa na recepção do casamento, fingir que era algo bonito e sincero, mas na real, o plano era me humilhar na frente de todo mundo. Ela chegou a dizer, rindo: "Vou fazer ela parecer uma noivazila total. As pessoas vão comentar disso por anos." Eu fiquei paralisada ouvindo tudo aquilo. Não conseguia acreditar. Eles não estavam só tentando atrapalhar o nosso dia. Eles queriam destruir tudo. E o pior era o jeito como falavam disso como se fosse um joguinho. Me deu um ódio. Quando eles saíram do corredor, eu voltei para a festa como se nada tivesse acontecido. Não queria causar confusão. Pelo menos não ainda. Passei o resto da noite tentando agir normal. Mas por dentro eu estava pegando fogo. Assim que todo mundo foi embora, sentei com o James e contei tudo. No começo ele achou que eu estava exagerando. Falou que talvez eles só estivessem brincando, porque ele sempre tenta ver o lado bom das pessoas. Mas aí eu repeti as palavras certinhas, do jeitinho que eles falaram. Aí sim, o rosto dele ficou branco. "Eles são inacreditáveis", ele falou, balançando a cabeça. "Por que não conseguem só deixar a gente em paz?" A gente ficou horas conversando, pensando no que fazer. O James queria ir tirar satisfação na hora, mas eu segurei ele. Eu sabia que o Brad e a Stephanie iam negar tudo e ainda iam tentar inverter a história para parecer que a gente que estava sendo ruim. Eles são mestres nisso, pagar de vítima. Então eu propus um plano diferente. Deixa eles acharem que estão enganando a gente. Se eles querem jogar sujo, a gente vai jogar mais esperto. Decidimos fingir que não ouvimos nada. O James ia manter distância do Brad, e eu ia tratar a Stephanie com educação, mas bem de longe. Enquanto isso, comecei a montar meu próprio plano. Se eles queriam atrapalhar o nosso casamento, eu ia garantir que o casamento deles é que virasse o maior desastre, e que ninguém esquecesse disso tão cedo. Comecei a investigar o passado do Brad. E olha, ele tinha uma fila enorme de ex-namoradas. Pensei, com certeza algumas ainda estão com raiva dele, e acertei. Com as redes sociais, foi fácil encontrar. Mandei mensagem, explicando direitinho quem eu era e por que estava entrando em contato. Para minha surpresa, quase todas toparam conversar. Parece que o Brad queimou muito filme por aí.
e essas mulheres estavam mais do que felizes em me ajudar a desmascarar ele. Uma delas, a Amy, contou que o Brad traiu ela com 2 mulheres ao mesmo tempo. Ele me fez pensar que eu tava louca por desconfiar. Ela falou: não acredito que a Stephanie tá caindo nessa ladainha. Outra ex, a Becca, até riu quando ouviu meu plano. Tô dentro, ela disse, esse cara merece tudo que vem por aí. Em uma semana, eu já tinha formado um mini exército de ex-namoradas do Brad. Fizemos até um grupo no WhatsApp para organizar tudo, e deixa eu te falar, essas mulheres eram geniais. As piadas que faziam do Brad eram melhores do que qualquer show de comédia. Mas a gente não tava ali só pra rir, a gente tinha uma missão. Quando chegou o dia do casamento do Brad e da Stephanie, a gente já estava preparado. Assim que os convites foram enviados, eu já sabia tudo o que precisava saber. A Stephanie não fazia ideia do passado do Brad. Ela achava mesmo que ele era um tipo de príncipe incompreendido. Por um segundo, quase fiquei com pena dela, mas aí lembrei como ela riu quando falou em me humilhar no meu próprio casamento. Qualquer sentimento de dó sumiu na hora. O casamento deles ia ser um mês antes do nosso. E claro, tava virando um verdadeiro circo de luxo. Eles não paravam de se gabar do lugar caríssimo, da lista de convidados enorme e de como tudo seria perfeito. A Stephanie ainda teve a cara de pau de vir me dizer como era estressante planejar um casamento, como se eu já não estivesse cuidando do meu. Ela soltou um: não se preocupa, Kelly, tenho certeza que seu casamento vai ser fofo, do jeitinho dele. Ela falou com aquele sorriso falso, e eu só retribuí com outro sorriso, sabendo que ela nem imaginava o que estava para acontecer. Brad e Stephanie quiseram jogar sujo, beleza. Mas eles estavam prestes a descobrir que mexer com a gente foi o maior erro que já cometeram. Beleza, agora deixa eu te contar como foi o dia do casamento deles. Porque foi, sem dúvida, o desastre mais satisfatório que eu já vi, e o melhor, eu tava lá, vendo tudo de camarote. O casamento foi tudo o que eu esperava, um caos completo, e o mais legal é que eles mesmos criaram a bagunça e não conseguiram escapar. Eu e James chegamos lá parecendo a família educada que a gente devia ser. Usei um vestido simples. O James estava um charme com o terno dele. A gente não queria chamar atenção. Mas, vou te contar, foi difícil segurar o riso, sabendo o que ia rolar em breve. O lugar estava lotado. Brad e Stephanie tinham convidado colegas, parentes, amigos, e claro, toda a galera rica dos pais da Stephanie. O espaço estava todo decorado, arranjos gigantes de flores, lustres brilhando, e aquela decoração exagerada que basicamente gritava: olha o tanto de dinheiro que gastamos nisso. Dava pra ver que o pai da Stephanie bancou tudo, e o Brad, como sempre, estava se achando, como se fosse um empresário de sucesso que fez tudo sozinho. Eu e James sentamos no fundo, acenando e sorrindo de leve para os outros convidados, esperando o espetáculo começar. A cerimônia começou com aquela entrada toda pomposa dos noivos. Aí veio a Stephanie, toda cheia de si. O vestido dela brilhava tanto que parecia um outdoor de LED. Ela entrou sorrindo, desfilando até o altar, se achando o centro do universo. Nos primeiros 10 minutos, tudo parecia normal. O celebrante deu boas-vindas, e Brad e Stephanie ficaram lado a lado, de mãos dadas, com aqueles sorrisos forçados. Foi aí que a Amy fez a jogada dela. Ela se levantou lá do fundão da sala. Tava com um vestido lindo, super elegante, daqueles que combinam com casamento chique. No começo, todo mundo achou que ela fazia parte da cerimônia, talvez fosse dar uma leitura, uma bênção, sei lá. Mas aí a Amy foi direto até o Brad e a Stephanie, parou bem na frente deles. Brad, ela falou, com a voz bem clara e firme: antes de você fazer qualquer promessa hoje, acho que todo mundo aqui merece saber que tipo de promessa você já quebrou. Na hora, deu pra ouvir até o som de uma agulha caindo. O rosto do Brad ficou branco, e a Stephanie franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Antes que alguém fizesse alguma coisa, a Amy tirou um envelope e entregou pro Brad. Ele ficou meio travado, mas a Stephanie puxou o envelope da mão dele e rasgou, tirando de dentro várias cartas escritas à mão. O que é isso? Ela perguntou, folheando as páginas, nervosa. São cartas de amor, explicou a Amy, com a voz calma, mas cortante. Cartas que o Brad me escreveu quando a gente estava junto. Ah, e também para outras mulheres, enquanto ainda estava comigo. Na hora, todo mundo começou a cochichar. A Stephanie tremia enquanto lia uma das cartas.
os olhos dela ficando mais estreitos a cada linha. O Brad tentou pegar o envelope de volta, mas a Amy segurou firme. É melhor você deixar ela terminar, ela falou, com um sorriso gelado. Vai melhorar. Foi aí que a Becca, outra ex, levantou e foi andando pelo corredor com toda a confiança do mundo. Ela também estava super bem vestida, e com outro envelope na mão. Oi, Stephanie, ela disse, com um tom doce, mas com aquele veneno por trás. Meu nome é Becca. Eu namorei o Brad por uns 6 meses. Nesse tempo, ele me dizia que estava juntando dinheiro pro nosso futuro. Mas na verdade, ele estava me pedindo dinheiro emprestado para levar outra garota para sair. A boca da Stephanie caiu aberta. Isso é verdade? Ela perguntou baixinho pro Brad, já sem saber onde enfiar a cara. Quantas dessas tem? O Brad começou a gaguejar. Não é o que parece. Elas estão mentindo. Mas aí começou a verdadeira avalanche. Uma por uma, mais ex-namoradas se levantaram, todas com seus próprios envelopes. A próxima foi a Lisa. Ela desceu pelo corredor com os saltos dela batendo forte no chão de mármore. Entregou um envelope para Stephanie, que agora estava visivelmente tremendo. Você não me conhece, disse Lisa, mas eu conheço bem o Brad. Ele me prometeu o mundo, enquanto saía escondido com outras mulheres. Aqui tá a lista com os nomes delas. Ele até salvava os contatos com apelidos fofinhos para eu não descobrir. O celebrante já estava completamente perdido, olhando de um lado para o outro. Os convidados já nem disfarçavam, estavam fofocando abertamente e filmando tudo com o celular. Os pais da Stephanie estavam horrorizados, cochichando entre si, cheios de raiva. Já os pais do Brad pareciam em choque, olhando para ele como se nunca tivessem visto o próprio filho antes. Por fim, a Danielle foi a última a se levantar. Ela não levou um envelope, só uma folha de papel. Essa aqui é minha favorita, disse Danielle, segurando uma folha de papel. Era uma impressão de uma conversa de aplicativo de namoro. Aqui está o Brad dando match comigo no Tinder, enquanto já morava com uma das ex. Reconhece isso, Brad? A galera ficou em choque. Todo mundo ficou em silêncio, de boca aberta. Stephanie jogou os envelopes no chão com raiva, o rosto vermelho. Como você pôde fazer isso? Ela gritou para ele. Essas mulheres estão mentindo. Ou isso é só uma coincidência enorme? O Brad parecia um servo assustado, olhando para os lados. Eu posso explicar, ele gaguejou. Elas só estão com inveja, querem acabar com a minha vida. Ah, por favor, respondeu Amy. Na hora, quem acabou com sua vida foi você mesmo, Brad. A gente só veio garantir que mais ninguém caia nas suas mentiras. Mesmo com toda aquela confusão, Stephanie não foi embora. Não mesmo. Ela ficou lá parada, encarando o Brad como se fosse bater nele ali mesmo. Tá bom, ela disse entre os dentes, morrendo de raiva. A gente resolve isso depois. Vamos terminar essa cerimônia. O celebrante tossiu, todo sem graça, e tentou continuar. Podemos seguir? Brad só balançou a cabeça, todo derrotado. Stephanie forçou um sorrisinho, tentando fingir que estava tudo certo. Mas não estava. Os convidados ainda cochichavam, alguns já estavam até indo embora, sem querer participar daquele mico. A cerimônia continuou toda estranha. Os votos foram lidos rápido e sem emoção. Aquela energia bonita que um casamento tem, sumiu. Quando finalmente acabou, começou a recepção, mas ninguém estava ligando mais para os noivos. Todo mundo só falava das ex, das cartas e das mentiras. Cada mês era uma roda de fofoca. As pessoas olhavam pro Brad e pra Stephanie, que tentavam manter a pose, fingindo que estava tudo bem. Mas dava para ver na cara deles que não tava. Eu e o James ficamos só um tempinho, só para ver o constrangimento rolando ao vivo, e depois saímos de fininho. No caminho para casa, a gente riu tanto que chegou a doer a barriga. Brad e Stephanie queriam que o casamento fosse inesquecível, e olha, conseguiram. Só que não do jeito que eles queriam. Depois daquele show todo, você pensaria que os dois iam se esconder, né? Mas nada disso. Eles continuaram tentando entender como o grande dia virou um desastre. Para ser justa, até admiro a coragem deles. Eles não foram embora da cidade, mas talvez deveriam ter ido. Nos primeiros dias depois do casamento, tudo ficou bem calmo pra gente. Eu e Jamie seguimos com a vida, tentando não rir toda vez que lembrávamos de tudo. A gente não ouviu mais nada diretamente do Brad ou da Stephanie, mas os grupos de WhatsApp estavam pegando fogo. Todo mundo do círculo deles só falava das ex,
das cartas, e da ousadia daquela exposição toda. Os pais da Stephanie ficaram furiosos, não com o Brad, como deviam, mas porque passaram vergonha na frente dos amigos ricos deles. Lá pela metade da semana, o silêncio acabou. Stephanie começou a postar umas indiretas nas redes sociais, falando de gente falsa e que ninguém ia roubar a felicidade dela. Já o Brad foi bem menos discreto. Postou um textão dizendo que mulheres invejosas e amarguradas tentaram acabar com o amor dele e da Stephanie, mas que elas falharam, porque o amor sempre vence. Os comentários ficaram divididos. Alguns amigos dele, que não sabiam de nada, estavam apoiando. Mas outros começaram a comentar que talvez ele não fosse tão inocente quanto dizia. Eu e o James ficamos na nossa, curtindo umas postagens bem neutras nas redes, só pra ninguém desconfiar. Mas aí o Brad e a Stephanie começaram a ficar desconfiados. Tudo começou quando o Brad ligou do nada. A gente tava fazendo o jantar e o James atendeu, colocando no viva voz. O Brad começou meio sem jeito. E aí, vocês gostaram do casamento? O James me olhou, mas fez de conta que nada. Foi legal, ele disse. O lugar era bonito. Ah, obrigado, respondeu o Brad, mudando o tom. Vocês não acharam nada estranho durante a cerimônia? Estranho? Não. Por quê? Perguntou James, com cara de quem não sabe de nada. Ah, nada não, o Brad respondeu rápido. Achei que talvez vocês tivessem ouvido alguma coisa. Uns boatos. Sabe, tem gente invejosa por aí. Eu quase mordi a língua para não rir. O Brad estava tentando pescar alguma coisa, mas o James não mordeu a isca. Não ouvi nada não, disse James. Bem tranquilo. Para mim, tava tudo normal. Brad soltou uma risadinha falsa. Imaginei. Então tá, a gente se fala. Desligou, e aí eu e o James caímos na gargalhada. Mas não parou por aí. Nos dias seguintes, o Brad e a Stephanie começaram a perguntar para todo mundo da família se sabiam de alguma coisa. Estavam certos de que alguém tinha armado tudo aquilo no casamento, mas não sabiam quem. A Stephanie chegou a desconfiar de uma das damas de honra, mas o Brad achava que a gente tinha alguma coisa a ver com isso. Eles acham que fomos nós, falei pro James uma noite, depois que a irmã dele, a Emma, ligou para contar as novidades. Deixa eles acharem, disse James, rindo, eles não têm como provar. E por um tempo, parecia que a gente estava tranquilo. Até que os pais do James ligaram chamando a gente para jantar. Agora, deixa eu contar. Os pais do James sempre tentaram ficar neutros nessa história entre ele e o Brad. Mas no segundo que a gente entrou na casa deles, eu já senti que vinha conversa séria por aí. O jantar foi tenso. A mãe dele, que sempre fala do jardim ou da série nova que tá assistindo, mal abriu a boca. O pai dele também ficou bem quieto, o que não é comum. Depois do jantar, a mãe dele pigarreou e disse: então, a gente ouviu umas coisas sobre o casamento do Brad. James se fez de bobo. Ah é? Que tipo de coisas? Ela suspirou. Brad e Stephanie estão dizendo que alguém pode ter ajudado a causar tudo aquilo na cerimônia. Eles acham que foram vocês dois. Senti o James ficar tenso ao meu lado, mas aí eu tomei a frente. Mas por que eles achariam isso? Perguntei, tentando parecer tranquila. O pai dele franziu a testa. Olha, você tem que admitir que parece suspeito. Aquelas mulheres todas aparecendo. Não é algo que acontece do nada. E você nunca se deu bem com o Brad. James respirou fundo, se inclinou para frente. Tá bom, fomos nós. A mãe dele quase engasgou. O pai dele só olhou sério, com o maxilar travado. Você tá falando sério? Ele perguntou. Sim, eu disse. A gente planejou isso. Mas antes de ficar bravo, você precisa saber o motivo. Aí a gente contou tudo. Como eu escutei o Brad e a Stephanie tramando pra zoar o nosso casamento. Como eles queriam fazer eu brigar com minhas madrinhas e nos humilhar na nossa recepção. Falei das coisas horríveis que eles disseram, de como riram como se fosse uma piada, e de como eu sabia que a gente precisava impedir antes que fosse tarde. James completou, a gente não queria fazer isso, mas eles não deixaram escolha. Eles tentam competir com a gente há anos. Não foi vingança, foi proteção. A gente só queria garantir que o nosso dia não fosse destruído. A mãe do James ficou chocada, não com a gente, mas com a ideia de que o Brad e a Stephanie pudessem fazer algo tão maldoso. Você tem certeza de que eles estavam mesmo planejando tudo isso? Ela perguntou.
Eu ouvi com meus próprios ouvidos, respondi firme, cada palavra. Eles não ligavam pro quanto isso ia machucar a gente. Só queriam transformar nosso casamento numa piada. O pai dele esfregou as têmporas, tentando entender tudo. Você não devia ter se rebaixado ao nível deles, ele disse depois de um tempo. Mas, também não posso dizer que te culpo. A mãe assentiu devagar. É difícil ouvir tudo isso, mas, se for verdade, eu entendo porque vocês fizeram o que fizeram. Só queria que as coisas não tivessem chegado a esse ponto. A conversa terminou meio tensa, mas com um certo entendimento. Eles não aprovaram o que a gente fez, mas também não estavam do lado do Brad e da Stephanie. Saímos da casa deles nos sentindo um pouco mais leves, sabendo que, pelo menos dessa vez, os pais do James não iam defender o Brad. Nos dias que vieram depois, as coisas começaram a se acalmar. O Brad e a Stephanie ainda estavam tentando descobrir quem tinha armado tudo, mas os pais do James não falaram nada. A Emma até ligou contando que a mãe dela chamou o Brad para conversar e pediu para ele parar de ficar pressionando a família por causa do casamento. E o pior, o Brad ainda teve a cara de pau de se fazer de vítima, dizendo que estava se sentindo atacado, mas a mãe do James cortou ele rapidinho. A Stephanie, por outro lado, começou a sumir das redes sociais, e quando postava alguma coisa, era sempre super alegre, como se estivesse tentando mostrar que estava tudo perfeito. Mas a verdade começava a aparecer nas entrelinhas. Uma amiga nossa contou que ela andava reclamando para todo mundo que alguém estragou o grande dia dela e que isso era uma injustiça. Enquanto isso, os pais da Stephanie estavam pressionando o Brad para resolver as coisas, porque não queriam o nome da família virando piada por aí. Eu e o James estávamos focados no nosso próprio casamento. Depois de todo o drama do Brad e da Stephanie, finalmente conseguimos curtir o planejamento. Fizemos tudo mais reservado, só com gente de confiança. E o melhor, sem ter que se preocupar com Brad e Stephanie aparecendo. Mas, claro, essa não foi a última vez que eles tentaram se meter na nossa vida. Eles ainda tinham uma última carta na manga. E embora não tenha saído como eles queriam, o que aconteceu foi inesquecível. Tudo começou com um telefonema estranho. O James recebeu uma mensagem de um ex-colega de trabalho, alguém que ele nem falava mais, parabenizando pelo casamento e dizendo: "Tô animado pra ver vocês lá." James ficou confuso e ligou de volta. Como assim? Ver a gente onde? Acontece que o Brad e a Stephanie, de algum jeito, conseguiram a nossa lista de convidados e o endereço da cerimônia. E começaram a mandar convites falsos, como se fossem a gente, usando nomes de outras pessoas. No começo, a gente nem acreditou. Quem faria uma coisa dessas? Mas quando alguns convidados começaram a comentar que receberam confirmações de presença duplicadas, com detalhes um pouco diferentes, já sabíamos que o Brad e a Stephanie estavam por trás disso. O plano deles ficou bem claro: entrar com nomes falsos, fazer um escândalo e estragar o nosso dia. Felizmente, estávamos preparados. Depois do caos no casamento do Brad e da Stephanie, decidimos tomar todas as precauções para mantê-los longe do nosso. Contratamos segurança pro local e todos os convidados tiveram que fazer o check-in mostrando um documento de identidade na porta. No começo, parecia um pouco exagerado, mas agora a gente agradecia por ter feito tudo direitinho. No dia do casamento, tudo começou perfeito. Eu e o James estávamos super empolgados e nervosos, daquele jeito bom antes de casar. Os convidados começaram a chegar e a segurança estava fazendo um trabalho incrível, organizando tudo direitinho. Parecia que ia ser o melhor dia das nossas vidas. E aí, eles apareceram. Eu não vi, mas o nosso planejador de casamento veio correndo até mim, com os olhos arregalados. "Temos um problema na entrada," ela disse. "Tem um casal tentando entrar, dizendo que é da família." Meu estômago embrulhou. "São o Brad e a Stephanie?" perguntei. Ela assentiu. James e eu já tínhamos combinado de deixar a segurança resolver, então eu falei para ela seguir o plano. "Só tenha cuidado para eles não entrarem, não vamos lidar com isso hoje." Enquanto isso, na entrada, o Brad estava dando o seu melhor. Ele estava de terno, tentando convencer a segurança de que era irmão do James e que tinha todo o direito de estar ali. "Isso é um negócio de família," ele dizia, cada vez mais alto. "Não pode me impedir de entrar no casamento do meu próprio irmão." A Stephanie estava do lado dele, com um vestido bonito, braços cruzados, parecendo furiosa. "Estamos na lista de convidados," ela gritou.
Isso é um absurdo. O chefe da segurança, um cara bem prático que a gente contratou justamente para situações assim, não se mexeu. Seus nomes não estão na lista, ele respondeu firme. Sem convite ou identidade adequada, não posso deixar vocês entrarem. O rosto do Brad ficou vermelho, e ele começou a reclamar que família não precisava de convite. A Stephanie, por sua vez, perdeu a paciência de vez. Isso não acabou, ela gritou, apontando o dedo para a segurança. Você vai se arrepender. O segurança os acompanhou calmamente até o carro, ignorando todas as ameaças e reclamações. Quando finalmente saíram, metade dos convidados já estava dentro da festa, sem saber de nada que estava acontecendo lá fora. O resto do dia foi perfeito, quero dizer, perfeito mesmo. Assim que eu e o James estávamos no altar, nada mais importava, rodeados por amigos e familiares que realmente nos amavam, celebramos nosso amor e a vida que estávamos construindo juntos. A cerimônia foi linda, emocionante, e exatamente como a gente sonhava. Poucos dias depois do casamento, as notícias sobre o que aconteceu na entrada começaram a circular. Alguns convidados viram o Brad e a Stephanie sendo barrados e não perderam tempo em espalhar os detalhes. A história se espalhou rápido e as pessoas adoraram. Aparentemente, o Brad e a Stephanie estavam reclamando para todo mundo que quisesse ouvir, dizendo o quanto era injusto não poderem entrar. Mas, em vez de ganharem simpatia, eles só fizeram parecer ainda mais patéticos. Não demorou muito para que os problemas no relacionamento deles começassem a aparecer. Cerca de um mês depois do casamento, ouvimos de um amigo em comum que a Stephanie finalmente se cansou. Ela investigou mais a fundo o passado do Brad e descobriu todas as mentiras que ele contou sobre as finanças dele, os relacionamentos e até sobre o papel dele no planejamento do casamento deles. Parece que ela o confrontou e eles brigaram feio. Ela fez as malas, o deixou e foi embora. Pelo que ouvimos, o Brad ficou arrasado, ou tão arrasado quanto alguém como ele poderia ficar. Ele tentou ligar, mandar mensagem, até apareceu na casa dos pais dela, mas ela já estava de saco cheio. Pela primeira vez na vida, o Brad teve que lidar com as consequências das suas ações, e não tinha mais ninguém para limpar a bagunça dele. Quanto a mim e ao James, estamos mais felizes do que nunca. Nosso casamento foi tudo o que esperávamos, e passamos os meses seguintes curtindo a vida de casados, sem o drama do Brad e da Stephanie nos atrapalhando. Cortar eles da nossa vida foi a melhor decisão que tomamos. Eles tentaram destruir a nossa felicidade, mas no final, o que aconteceu foi que destruíram a deles. Às vezes, a justiça poética não é só satisfatória, ela é necessária.